Oi, gente! Vamos voltar aqui agora para uma nova aula sobre algoritmos e a gente vai falar sobre os tipos de dados que o computador consegue armazenar. Quando a gente está trabalhando com os dados, com as informações dentro dos nossos algoritmos, os tipos de dados são importantes para a gente saber que operações a gente consegue fazer com cada tipo de dados. Por exemplo, se eu estou instruindo o computador a fazer uma operação de soma e passar dois números para ele sabe como somar. Se eu falar para ele soma 5 e 4, ele sabe, é 9. São dois números. Mas se eu passar para ele que ele precisa somar a palavra quiabo com o número 99, ele não sabe como fazer isso. Porque são tipos de dados diferentes. Para o computador é muito importante ele saber qual tipo de dados ele vai usar e qual tipo de dados está sendo informado. Existem diferenças entre os tipos de dados, as operações que podem ser feitas entre os tipos de dados e principalmente como o computador trabalha internamente com esses tipos de dados. Isso é importante da gente saber quando a gente está criando os nossos algoritmos, até para a gente saber o que pode ser feito em cada um desses algoritmos. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. O primeiro tipo de dados que é muito usado nos nossos algoritmos é o tipo de dados numérico ou número. Tá? Ele é entendido como um valor numérico, como aquele que a gente vê nas aulas de matemática. Tá? Ele é um valor que pode expressar uma quantidade, pode expressar uma posição, e ele também pode ser usado para fazer soma, para fazer subtração, para poder fazer qualquer tipo de operação que envolva valores. O computador ele costuma separar os tipos de dados numéricos em dois grandes tipos, que são os inteiros, que são os inteiros que a gente via também na escola, nas aulas de matemática, e os chamados ponto flutuante. Os pontos flutuantes são os que a gente chamava de decimal, né? Aqueles que têm casas depois da vírgula, que expressam, quando você vai fazer 2/3 é 0,666. Isso para o computador ele chama de ponto flutuante. Para números, a gente precisa lembrar desses dois tipos principais. Outras linguagens podem implementar tipos diferentes, mas para o que a gente precisa aqui, e para o básico de algoritmos, saber esses dois tipos já está mais que bom. Um outro tipo muito usado é o texto. E o texto ele é caracterizado por uma sequência de caracteres, muitas vezes definido entre aspas, e que define realmente uma palavra, uma expressão ou alguma coisa que você vai usar como um texto, que você vai usar para uma exibição na tela, que você vai usar para fazer algum processamento de leitura, para você saber se você tem um texto dentro de outro. Então, ele trabalha com isso como uma sequência de caracteres, diferente de um valor numérico. Então, se você tem um número, para o computador, ele consegue fazer uma contagem. Ele consegue saber se 5 é maior que 4. Com texto, não tem como você saber se uma palavra é maior que a outra, porque não existe a definição de um texto ser maior que o outro. Perfeito? Então, aqui a gente já tem os tipos principais. O terceiro é um tipo especial, que é chamado booleano. E o booleano, ele funciona como um interruptor. Ele só tem dois estados, só tem dois valores, verdadeiro ou falso. Se você vai usar um booleano, você vai usar ele para quê? Para entender se algo é válido ou não é válido, para deixar guardado se você precisa executar uma operação ou não, ou se você vai saber se aquele valor ele deve ser usado ou não deve ser usado. Esses três tipos de dados, eles vão nos ajudar a resolver a grande maioria dos problemas. Porque, no final das contas, com essas ferramentas, com esses tipos de dados, a gente consegue exprimir outros. Por exemplo, se eu precisar exprimir um texto muito grande, eu posso colocar ele num tipo de dados texto. Se eu precisar colocar uma sequência de vários textos, eu posso colocar em várias variáveis do tipo texto. Nossa, Eric, mas você falou variável? O que é uma variável? Você não falou disso até agora. Exatamente, porque quando a gente fala de tipos de dados, a gente tem que falar de variáveis também. Tá? O que é uma variável? Uma variável é um identificador de um valor dentro da memória do computador. Está muito complexo? Pensa numa caixinha, que essa caixinha recebe um nome e você pode colocar um valor lá dentro. Então, sempre que você define uma variável, você vai falar para essa variável, olha, ela é desse tipo. Então você vai falar que tipo de coisa você pode guardar lá dentro. Então você vai dizer se você pode guardar um texto ou se você pode guardar um número. E sempre que você precisar desse valor, você vai lá, pega da caixinha e usa esse dado. Se a gente vai falar de um jeito mais bonito, eu posso falar que isso é um identificador, que no momento em que um valor é colocado na memória do computador, esse identificador vai lá e se referencia a esse valor.
Então tem dois jeitos aí para vocês entenderem variáveis, e variáveis são muito importantes enquanto a gente está criando um programa. Por exemplo, se eu preciso obter o nome de uma pessoa e coloco um texto lá, digite seu nome e fico esperando a entrada, no momento que a pessoa digita o nome dela, eu preciso registrar esse nome em algum lugar. Eu vou registrar onde? Numa variável. E essa variável tem que ser informada para o computador para ele poder saber exatamente onde está e o que ele vai guardar, e na hora que você precisar ele saber em qual caixinha olhar. Se você não definir isso, ele não vai saber, ele vai ficar perdido, tá? Vamos voltar sempre naquela ideia de que tem que ser tudo muito passo a passo. Então aqui, um exemplo que eu mostro para vocês aqui é, a gente vai obter o primeiro número aqui, vai armazenar esse primeiro número em N1, vai obter o segundo número, vai armazenar o segundo número em N2. Aí vai somar N1 e N2 e vai guardar no resultado. E aí eu vou mostrar o resultado. Isso daqui é um passo a passo de uma operação simples, de uma operação de soma. Mas vocês estão percebendo que a gente consegue guardar esses dados em alguns lugares? Eu guardei o N1, eu guardei o N2 e eu guardei o resultado. E eu vou mostrar o resultado. Então, eu criei as 3 caixinhas, coloquei cada dado em uma caixinha, chamei as 2 primeiras caixinhas quando eu precisei gerar a terceira e puxei o dado da terceira quando necessário, tá bom? Aqui, como é que a gente deixa isso no código? Tem aqui início principal, para a gente começar o nosso código. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa nova, que é esse var, que eu estou falando que N1 e N2 são inteiros. E vou mostrar também aqui que tem o var resultado, que eu preciso definir as 3 caixinhas, senão o computador não vai saber onde guardar essas coisas. Estou inicializando o que a gente chama N1, N2 e resultado aqui, com o comando definir. Então eu estou falando que N1 recebe o valor 0, N2 recebe o valor 0 e resultado recebe o valor 0 também. Vou mostrar digite o primeiro número, vou esperar a digitação e a pessoa vai digitar, vou registrar isso no N1. Vou mostrar digite o segundo número, vou esperar a digitação disso e colocar em N2. Vou somar N1 e N2 e vou guardar isso em resultado. Vou mostrar o resultado e aí estamos no fim. E a gente pode fazer aquele teste de mesa que eu fiz também novamente. O comando definir 0 em N1, no armazenamento fica lá N1 igual a 0. Definir 0 em N2, agora eu tenho N1 e N2 na memória com valor 0. Vou mostrar digite o primeiro número, a saída na tela aparece digite o primeiro número e o armazenamento fica com N1 igual a 0, N2 igual a 0. Vou esperar a digitação jogar em N1 e a pessoa digitou o número 11, então o meu N1 passa a valer 11 e o meu N2 fica ainda valendo 0. Mostro digite o segundo número, vai aparecer digite o segundo número na tela e o meu armazenamento ainda está N1 igual a 11, N2 igual a 0. Espero a digitação, a pessoa vai lá e digita 31. Então agora eu tenho que N1 é igual a 11 e N2 é igual a 31. Somo N1 e N2 e armazene resultado. Agora eu tenho 3 variáveis na memória. N1 igual a 11, N2 igual a 31 e resultado igual a 42. E aí eu mostro o resultado, 42. Mas os meus itens ainda continuam na memória. Eles ainda estão na memória, vamos encerrar o programa. Encerrou o programa, eu não preciso mais desses dados, o computador tira esses dados da memória. O uso de variáveis em nossos algoritmos é super importante para a gente criar espaço e criar armazenamento de dados para as nossas aplicações. Quando eu digo criar espaço, é deixar áreas da memória pronta para que o processamento ocorra conforme necessário. Armazenar essas informações é ter espaço para que todas as operações que a gente fizer sejam guardadas nos lugares corretos. Sem as variáveis, a gente não consegue guardar esses dados na memória do computador, na memória de trabalho dele, vamos chamar assim. Se a gente não tiver esses dados na memória de trabalho, a gente não consegue obter esses dados e fazer o nosso algoritmo funcionar. Então, agora, sabendo como as variáveis funcionam, como os dados funcionam, comece a pensar também em quais dados são necessários e em que momento do seu programa, em que momento do seu algoritmo você precisa desses dados e também quais são os dados novos que o seu algoritmo cria no meio do processo para criar o resultado que você precisa, tá ok? Até a próxima!